Programa Missão Saúde. Oferecimento: Lojão das Clínicas, Rua Cérvulo Brito, número 275, Cidade Nova. Clínica Cedem, Centro de Diabetes e Endocrinologia, Avenida Najib Mutran, Cidade Nova. Olá, meu amigo telespectador, minha amiga. Estamos aqui com mais um programa Missão Saúde na TV. E desde já nós queremos agradecer a sua audiência que está aí em casa mais uma vez nos assistindo, porque hoje o assunto é super interessante para você, mamãe, os pais. Fiquem atentos, não saiam daí, ok? Hoje nós estamos com a doutora Estefânia Dias e nós vamos falar de um assunto bastante interessante, que é sobre a saúde bucal das suas crianças, tá bom? Então nós vamos estar aí durante todo esse programa discutindo sobre esse assunto. E eu quero agora, Jailson, foca aí nesse modelo, Jailson. Foca aí, porque hoje, assim, a Samurai Modas, eu quero mandar um abraço lá para a Sami, da Samurai Modas, que fica lá na Cidade de Jardins, que hoje o modelo está, assim, de arrasar, viu, Sami? Um beijão para você. E aí, doutor Wilde, quem é a nossa convidada? Apresente-nos hoje aí a nossa convidada. Hoje eu estou conhecendo a nossa convidada, né, a doutora Estefânia. A gente já conversou aqui, já trocou umas ideias aí do pequenininho que eu tenho em casa. E agradecer ao telespectador por mais esse dia de audiência. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Doutora Estefânia, fale a respeito da sua profissão, da sua área de atuação e de como é a sua história em Marabá. Certo. Olá, é um prazer estar aqui. Olha, eu nasci em Tucuruí, mas desde os 2 anos de idade moro em Marabá, então me considero praticamente marabaense. A minha história, na graduação, eu fiz ela em Araguaína, no ITEPAC, certo? E logo após de formada, eu já segui para pós-graduação, para especialização em Brasília, certo? Na FUNORTE. E desde lá, desde o começo, já venho aí trabalhando especialmente com crianças, certo? Ô, doutora Estefânia, é um prazer recebê-la aqui no programa conosco. Também só os telespectadores certamente estão atentos às informações e as crianças também vão ficar atentas para desmitificar um pouco o medo do odontólogo, do dentista, não é isso? E as instruções que vão ser dadas aqui. Então, fique conosco durante todo o programa, as respostas, as perguntas que foram encaminhadas pelos telespectadores, nós vamos tentar respondê-las ao máximo. Estefânia, vem a primeira pergunta, né, da nossa rodada de perguntas hoje, que é quando iniciar, né, os cuidados em relação à saúde bucal do bebê. Quando que se inicia? Tem uma idade específica para isso? Vamos lá. Olha, se o bebê ele faz amamentação exclusiva materna, não é necessário aí fazer a higienização bucal. Por quê? Essa microbiota, essa troca entre a mãe e a criança, ela é benéfica, certo? Para se criar uma imunidade, se formar uma imunidade bacana. Agora, se o bebê faz uso de fórmula, o que tem na fórmula? Todas as fórmulas, sem exceção, ela contém açúcar, certo? Se o bebê faz uso de fórmula, aí sim é necessária a limpeza, a higienização da cavidade bucal, tá bom? Aproveitando para discorrer mais sobre esse tema, sobre a pergunta, tem um procedimento que deve ser adotado para fazer a higienização bucal do recém-nascido quando ele é alimentado por meio dessas fórmulas aí? Tem uma técnica que a mãe, agora nesse momento, pode se enquadrar nessa situação. Eu amamento, mas não é exclusivo a amamentação, então eu posso... como é que eu devo proceder na higienização do recém-nascido que utiliza, além do leite materno, mais algum outro alimento? Vamos lá. Olha só, se o bebê ainda não tem dentinho, a limpeza da cavidade, a higienização da cavidade bucal vai ser feita com uma gasa ou uma fraldinha, certo? Embebida em água filtrada. Aí a gente limpa ali todo o rolete gengival, toda a mucosa jugal, toda a boquinha, tá bom? Agora, se a criança já tem o primeiro dentinho, aí sim é escovação efetiva, certo? Com escova e creme dental. Tem uma pergunta de um telespectador aqui, Maria Rita. Ela faz a seguinte pergunta, doutora. A amamentação no peito é melhor do que a mamadeira na prevenção de cárie na infância?
Olha, deixando claro que o leite materno, ele não é cariogênico, ou seja, ele não dá cárie, certo? Agora, todas as fórmulas, como eu já falei, as fórmulas, elas têm açúcar. Então, vamos lá, se tem açúcar e não tiver uma higienização efetiva, pode sim dar cárie. Então, o açúcar aí, gente, tá vendo? É maléfico desde o nascimento. Na verdade, na barriga da mãe, né? O excesso de açúcar, né, já pode levar a uma série de fatores e doenças. E a doutora Estefânia aqui veio, ela entrou para o meu time agora, né, dizendo que o açúcar é um vilão aí nessa fase. Então, né, Dármina? Tá na hora de tirar o açúcar de uma vez, né? Ele ficou super feliz aí da colocação da doutora Estefânia. A gente falou em açúcar. Eu já lembro já do vídeo, chega a dar até arrepio já, assim, sabe? Porque ele é o terrorista do açúcar, viu? Ele não gosta de açúcar, briga com a gente porque a gente come açúcar, né, doutor? Eu considero um dos maiores vilões da atualidade, né? E aí a doutora vem e fala isso, tá só confirmando, não tem nada de bom. É um fator que leva a cárie, né? É importante frisar que nas palestras que tu tens dado, né, Vilde, o açúcar ele tem uma área de dependência que é a área similar à área de dependência de alguns entorpecentes, não é isso? A área do açúcar, uma das áreas é o receptor endocannabinoide, né, que gera esse estímulo cerebral de dependência química, né? E aí você já começa a modificar a alimentação da criança, desde essa primeira infância aí, você já está adquirindo um sabor diferente, ele já está levando para um lado da palatabilidade diferente, já começando a assimilar na papila gustativa essas predileções por doces, né? Ele falou em açúcar e ele vai embora. E daqui a pouco a doutora Estefânia está aqui só olhando assim, sem falar nada, porque ele... E aí já tem mais uma pergunta, doutora, que é a seguinte: quando inicia a erupção dos dentes? Quando que é esse processo de erupção? Quando a saída, né? No caso dos dentes? Olha, vai de acordo com cada organismo, certo? Mas a tabela mais atual que a gente tem é a tabela do Dr. Gabriel Politano, que a gente tem aí os incisivos centrais inferiores, são esses dois dentinhos. Como mostra essa tabela? A gente está vendo aí que é numa faixa de 4 meses a 14 meses, certo? Você viu aí a distância, né? Então, a gente tem que ver o quê? Que cada bebê, cada criança tem o seu tempo. Se ele atrasou um pouquinho na sua cabeça, o paizinho e a mãezinha vê ali, atrasou que ainda não tem dente ou nasceu cedo demais, meu filho é anormal. Não tem nada de anormal. É só o organismo dele que está aí decidindo erupcionar nesse momento, certo? Doutora, é até frequente no consultório médico as mães levarem as crianças no momento da erupção dentária, para que o médico consiga prescrever ou fazer com que a criança tenha alívio daquela irritação. Alguns até colocam como choro frequente, a irritabilidade da criança. O que pode ser orientado a respeito desse procedimento? Como é que a mãe consegue fazer com que a criança tenha um alívio nesse momento em que a erupção dentária e causa até um processo inflamatório na gengiva? O que a mãe pode adotar como conduta para aliviar esse processo? Olha, o que é mais indicado, e simples até, é o mordedor colocado no congelador mesmo. Você entrega, oferece para a criança, oferta aquele mordedor congeladinho, certo? Agora, em caso de medicações, você tem que procurar ou o médico, pediatra, ou o odontopediatra para ir ter uma prescrição medicamentosa. Porque o que acontece? Por exemplo, a gente encontra muito fácil, tem acesso muito fácil ao neném-dente. O que é o neném-dente? Muitas mães fazem o uso do neném-dente. O neném-dente tem lidocaína em sua forma, que é um tipo de anestésico. E esse anestésico ministrado em grande quantidade pode aí atingir a glote da criança e até ter uma asfixia, ok? Então, a prática da automedicação, da medicação do balcão para tentar superar essa fase não é recomendável, não é isso? Não é recomendado, até porque nunca é legal uma automedicação, certo? Mas você procurando aí o pediatra ou o odontopediatra, você consegue aí ter certinho para o seu filho uma medicação de acordo, um antipirético, no caso para febre, um anti-inflamatório para ajudar mesmo ali nesse desconforto que
causa muito, né? E tem outras medicações, como camomilina C, que é um calmante, certo? Mas, por exemplo, camomilina C não pode para crianças que têm a PLV, que é alergia à proteína do leite de vaca ou é intolerante à lactose, tá bom? Muito interessante a doutora estar falando isso a respeito dessa medicação. É muito antiga, né, o Neném Dente. E eu acredito assim, que todas as mães conhecem esse produto. Só que olha só o que ela falou. Ele é um anestésico, né? Então, é muito importante as mães estarem atentas, porque eu já ouvi casos onde a mãe coloca muito Neném Dente ali na boca porque acha que a quantidade é que vai trazer o resultado, né, de anestesia ou de analgesia para a criança, quando, na verdade, não é, né? Então, muito importante, muita atenção para o uso desse medicamento, tá, mãezinhas? Doutora, falando de medicamentos, alguns medicamentos influenciam na qualidade do dente da criança, o medicamento que a criança toma e o medicamento que a mãe tomou na gestação, tem alguma influência? Explique isso para o nosso telespectador. Vamos lá. Uma pergunta frequente, né, dentro do consultório. Meu filho está com o dente assim estragado, está cariado por conta do antibiótico que tomou, certo? Vamos lá. O antibiótico em si, ele não causa cárie, certo? Agora, o antibiótico suspensão, em sua formulação, ele tem a sacarose, tá bom? Então, o que acontece? O filho está doente, tomou ali, por exemplo, pneumonia, que faz o uso de antibiótico por, às vezes, um longo tempo. A criança dorme sem a escovação, aí junta antibiótico, resto de alimentos, certo? E sem a escovação, aí sim vem as lesões cariosas, certo? Mas não o antibiótico em si. Então, a senhora está dizendo que não é o efeito do antibiótico, e sim a sacarose. Mais uma vez, a gente volta aí no açúcar. Mais uma vez, quem defendeu o açúcar hoje, gente, né? Ok, então olha aí, Dármina, mais uma vez. Ele hoje está atacado, gente. Hoje ele só quer falar de açúcar. Se eu conseguir que 10% do telespectador jogue o açúcar fora, né? Verdade, verdade. Então, olha, ele já me olha de rabo de olho. Gente, ele está me persuadindo que está aqui brigando aqui. Mas aí já tem uma pergunta, doutora Stefânia. Nós já estamos praticamente encerrando aqui o primeiro bloco. E tem uma pergunta aí que nós gostaríamos de fazer para que a senhora pudesse responder no próximo bloco, que é a seguinte: quando iniciar as visitas ao odontopediatra? É importante essa pergunta para que o nosso telespectador fique ciente, né, da importância de se levar suas crianças no odontopediatra. Eu sempre brincava muito. Eu falava assim, que eu só ia ter filho no dia que não precisasse mais usar aquela maquinhazinha, aquele negócio no dente, porque é horrível. Então, assim, eu acho que as crianças, a maioria, tem medo disso, né? Mas aí eu acredito que, culturalmente, se a criança, né, já começa mais cedo a visita ao odontopediatra, melhor. Então, ela vai falar daqui a pouquinho no próximo bloco. Fique ligado, não saia daí. Missão Saúde na TV.